Olá, queridas amigas, muito buenos dias. Deus bendiga grandemente sua vida, seu hogar e sua família. Glória a Jesus, que alegria ver-te aqui. Damos graças ao Senhor por mais um dia. Damos graças a Ele por la vida, por despertar todas as manhãs e contemplar suas maravilhas e misericórdia. Sou sua amiga, a missioneira Márcia Gomes, e estou falando desde aqui de Durã, províncias de Guaias. E hoje, em o nosso programa Café com Fé, foi falar sobre guerra espiritual e 5 sinais de que la estás enfrentando e formas efetivas de ganhar esta batalha. Queridas amigas, em esta vida estamos em uma batalha contínua, é dizer, estamos em uma guerra espiritual. Aunque não lo notemos e lo ouvidemos facilmente, o inimigo sempre está ao acecho, tratando de levar nossa mente de desânimo e derrota. Como cristianas que vivemos como sal e luz em um mundo de oscuridade, inevitavelmente enfrentaremos obstáculos e ataques em nosso caminho. Sem embargo, queridas amigas, podemos resistir e ganhar. Deus nos instrui em sua palavra a permanecer alerta a las maquinações de Satanás e permanecer cerca dele. Para ganhar esta batalha, devemos seguir as instruções específicas de Deus e em sua palavra e permanecer fortes em nossa mente, coração e alma. Mas, queridas amigas, desafortunadamente, a menudo passamos desapercebidos, não estamos preparados ou incluso não somos conscientes de a que nos enfrentamos ou quem é o verdadeiro inimigo. As forças da oscuridade são despiadadas, decididas e astutas. E ao diabo não lhe importa se estamos preparadas ou não. Em um mundo escuro e caótico, pode resultar difícil discernimento. Se nos enfrentamos às dificuldades normais da vida ou aos verdadeiros ataques da guerra espiritual. Sem embargo, queridas amigas, podemos estar seguras de que Deus nos equipa para a batalha e nos instrui a permanecer alerta. A guerra espiritual não se trata de prestar mais atenção ao diabo ou centrar-se em seus malos caminhos, mas bem, a guerra espiritual consiste em prestar mais atenção a lo que Deus está fazendo e permanecer firme mientras Ele peleia nossas batalhas mais ferozes. Temos, queridas amigas, poder através de seu Espírito, sua palavra e em la oração. E podemos estar seguras de que Ele sempre está com nós outras, guiando nosso caminho e protegendo-nos. Como disse Jesus, em esta vida tendremos, queridas amigas, aflições, pero com Deus de nosso lado poderemos superá-las e ganhar a guerra espiritual. A primeira sinal que está sendo atacada é os ataques de Satanás. Preste bastante atenção. Os crentes a menudo enfrentam um ataque implacável de Satanás, que parece surgir de la nada e continua continuamente. A vida de Jó registrada é um exemplo de como isto pode suceder do nada.
Incluso quando tudo parecia perdido, Job foi forte, porque sabia que Deus estava com ele e o protegeria. Aunque o inimigo pueda tentar alejar-nos do Senhor, através das muitas lutas que enfrentamos, podemos, queridas amigas, confiar em Deus como nosso refúgio seguro em todas as circunstâncias. Ele é o poderoso que nunca permitirá que o inimigo tenha controle total e podemos estar seguras de que ele tem a última palavra sobre nossas vidas. A segunda sinal de que está sofrendo ataques são os peligros físicos, enfermidades e pérdidas que ponem em peligro a vida. Segundo as Sagradas Escrituras, o inimigo não escatima esforços para roubar, matar e destruir nossas vidas e tudo o que amamos. Ele é como um leão feroz que ruge e ataca ao povo de Deus para silenciar nossas vozes e apagar a luz do amor e a esperança de Cristo em este mundo. Talvez, querida amiga, haya tenido experiências cercanas à morte, haya enfrentado enfermidades repentinas ou haya tomado a mão de um ser querido que estava ao borde da morte. Pero aún assim, Deus interviu para conceder-nos a liberação e manter-nos com vida. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que sofreram grandes ataques físicos e peligros de morte. E como Deus realizou milagres incríveis para salvá-los, incluso quando tudo, queridas amigas, parecia perdido. Ele hizo que sucediera lo impossível. Um exemplo disto é o profeta Daniel, quem foi arrojado ao fosso de los leones como castigo por sua fé em Deus. Seus inimigos pensaram que não sobreviveria, pero Deus cerrou a boca de cada leão solo para salvá-lo. Se estás passando, queridas amigas, por um momento difícil e sientes que tu vida corre peligro, deves saber que nosso Deus é capaz de obrar milagros. Ele tem o controle de nossos dias em la terra e nos mantém a nós outras e a nossos seres queridos seguros, bajo su cuidado até que nos chama a casa. Por lo tanto, queridas amigas, não tenhais medo. Permaneça-te firmes em la oração e em la palavra de Deus. A terceira sinal que podes observar que está sendo atacada é maior tentação e atração ao pecado. Em nosso viagem espiritual, é importante reconhecer que a tentação e a atração por el pecado são comuns, pero também uma sinal de que estamos em uma guerra espiritual. É como se estivéssemos constantemente assediadas e o inimigo sempre estivesse buscando formas de desviar-nos do caminho correto. A vezes pode parecer sutil, pero outras vezes ataca diretamente, buscando tomar-nos desprevenidas. Por isso, queridas amigas, é fundamental estar alerta e vigilante em todo momento. Não devemos baixar a guarda e dar-lhe ao inimigo a oportunidade de entrar em nossas vidas. Devemos permanecer firmes em nossa fé e confiar
em que Deus nos protegerá. Quando nos sentimos débeis ou cansadas, é aún mais necessário permanecer cerca de Deus e de sua palavra. Jesus é nosso maior exemplo de resistir às tentações do inimigo. Também sentiu essas tentações quando estava fisicamente debilitado e cansado, pero las resistiu, usando a palavra de Deus como arma. Queridas amigas, devemos seguir seu exemplo e fortalecer-nos em la verdade quando enfrentamos tentações e ataques espirituais. Recordem, o inimigo não quer nada mais que derribar-nos e alejar-nos de Deus. Pero, com a ajuda de Deus, podemos resistir seus ataques e permanecer firmes em nossa fé. Quarto sinal de que está sendo atacada é sentimentos de desesperação, soledade e medo abrumador. Se bem muitos podem lutar contra a ansiedade, o medo, incluso enfermidades psicológicas, os ataques espirituais, queridas amigas, podem aumentar a intensidade destas emoções a um nível abrumador. Os sentimentos de desesperação e soledade podem fazer-nos sentir completamente abrumados e solas. Pero é importante, queridas amigas, recordar que estas emoções são um sinal de uma guerra espiritual. Continua a manter-se firme. Pode que Satanás utilize este tempo de soledade para fazer-nos pensar em malas decisões. Pero quero recordar que há esperança em Cristo. Ele é quem pode sacar-nos da oscuridade e calmar nossos medos, dando-nos uma força que nunca soubemos que teníamos. Um exemplo, queridas amigas, isto é o profeta Elias, um grande homem de Deus, que liderou batalhas contra os falsos ídolos. Sem embargo, depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, sentiu uma guerra espiritual abrumadora, que o deixou temeroso e desesperado. Pero Deus não o abandonou. Alcançou a Elias justo onde estava, dentro de uma cueva oscura, solo e abatido. Deus o cuidou, renovou suas esperanças e lhe recordou que aún havia 7.000 profetas que não se haviam corrompido. Assim mesmo, se estás experimentando estes sentimentos abrumadores, recorda que Deus está aí contigo. Deus está contigo e não lhes des poder ao inimigo. Há um caminho a seguir e um propósito a cumprir. A quinta e última sinal é confusão e culpa e conflito espiritual. Enfrentar uma guerra espiritual, querida amiga, a vezes pode resultar difícil notar esta sinal de que estamos em uma guerra espiritual, já que ocorre gradualmente com o tempo. Sem embargo, quando miramos de cerca, podemos ver claramente que pouco a pouco nos estamos alejando da verdade de Deus, o que leva a uma profunda confusão, sentimentos de tristeza e culpa e uma consciência espiritual embotada. Nos sentimos desorientadas em conflitos
e experimentamos uma carga abrumadora de culpa que provavelmente nunca parece desaparecer. É fácil cair na trampa de crer na mentira de que podemos fazer-nos solas. E assim perdemos comunicação com outros crentes e conexão com a palavra de Deus. Sem embargo, queridas amigas, podemos escapar desta trampa, despertar e actuar. Sabemos que Deus não é autor de confusão, senão de paz. E que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode que o Espírito Santo nos proteja sobre nossos pecados, pero esta não é uma voz implacável e condenatória. É mensagem de esperança e graça. Devemos alejar-nos da oscuridade e entrar em la luz e la verdade de Deus. Agora, queridas amigas, descobriremos as 5 maneiras efetivas de ganhar uma guerra espiritual. Pouco depois de que identificamos que estamos enfrentando uma guerra espiritual, necessitamos estratégias para superar este período de lutas e provas. Aqui estão as 5 formas efetivas e ferventes de ganhar a batalha espiritual. Número 1. A primeira forma, armada com a palavra de Deus. Armada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa principal arma de la guerra espiritual. É a verdade que podemos utilizar para combater as mentiras do inimigo. Como nos diz em Efésios capítulo 6, no versículo 17. Se nos exorta a ponernos el yelmo de la salvación e la espada del Espírito, que é a palavra de Deus. Queridas amigas, a palavra de Deus se descreve como uma espada aguda de 2 filos que pode penetrar nossos pensamentos e intenções mais profundos quando estamos armados com a palavra de Deus. Podemos enfrentar as tentações e mentiras do inimigo com confiança e valentia. Jesus também usou a palavra de Deus para combater as tentações de Satanás em el deserto. Citou a palavra de Deus para rechazar as mentiras de Satanás e afirmar a verdade de Deus. Para armar-nos da palavra de Deus, devemos, queridas amigas, estudá-la periodicamente e memorizá-la. Sempre deves estar lista para usar a palavra de Deus em momentos de tentações e conflitos espirituais. Quando estamos familiarizadas com a palavra de Deus, podemos confiar em que nos guiará e protegerá em qualquer circunstância. A segunda forma, queridas amigas, é fortalecidas por la oração e la adoração. Ganhando a batalha espiritual, a oração e a adoração são armas poderosas em nossa luta espiritual. Quando oramos e adoramos, nos conectamos com Deus, Ele é o autor de nossa fé e é o único que pode dar-nos a força que necessitamos para ganhar as batalhas espirituais. A oração nos permite pedir a Deus ajuda, guia, proteção e fortaleza para superar as tentações e adversidades. O apóstolo Pablo exorta a los cristianos em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18,
a orar em todo o tempo, em el Espírito, com toda oração e súplica, e velando em isto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isto significa, queridas amigas, que devemos estar em constante comunhão com Deus, pedindo-lhe que nos dê sabedoria e discernimento para identificar as artimanhas do inimigo e resistir às tentações. A adoração é também uma arma poderosa em nossa luta espiritual. Porque quando adoramos a Deus, estamos reconhecendo, queridas amigas, sua soberania, poder e bondade. Isto nos ajuda a manter uma perspectiva correta das coisas e nos ajuda a recordar que Deus tem o controle, independentemente das circunstâncias que estemos experimentando. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, vemos como a alabança se usou como uma arma em uma batalha espiritual, quando o rei Josafat e o povo de Judá se enfrentaram a uma grande multitude de inimigos. Não lutaram com suas próprias habilidades, nem recursos para ganhar a batalha. Em cambio, se inclinaram hacia Deus em oração e adoração, reconhecendo que só Ele podia vencê-lo. E Deus escutou suas orações e respondeu, dando-lhes a vitória sobre seus inimigos. Por lo tanto, a oração e a adoração devem ser uma parte essencial de nossa estratégia de guerra espiritual. A terceira forma de vencer, queridas amigas, é equipada por el Espírito Santo. Devemos estar equipadas por el Espírito Santo. Outra maneira importante de ganhar uma guerra espiritual é ser hospedado por el Espírito Santo. Deus mesmo nos dá a força, a sabedoria e o discernimento que necessitamos para permanecer fortes em la batalha espiritual. Mira, Pablo escreve em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a 11, que diz, por último, fortaleceos em el Senhor e em seu grande poder, vestiu de toda a armadura de Deus para que podais permanecer firmes contra as acechanzas del diablo. El Espírito Santo é descrito como nosso ajudador e consolador. Em Juan, capítulo 14, no versículo 16, disse, e eu rogarei ao Padre, e Ele os dará outro consolador, para que esteja com vosotros para sempre. Ele é quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. Jesus disse em Juan, capítulo 14, no versículo 26, pero el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome, os ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que os hei dicho. Quando enfrentamos, queridas amigas, uma batalha espiritual, é importante recordar que não estamos solas. O Espírito Santo está com nós outras para guiar-nos e equipar-nos. Nos dá a sabedoria para discernir a verdade e a mentira e a força para resistir aos intentos do inimigo. Quarta forma é viver em comunhão com outros cristianos. Devemos viver em comunhão. Jóvenes em comunhão, viver em comunhão com outros cristianos é uma das formas importantes de afrontar a guerra espiritual. A comunhão com outros crentes nos fortalece, anima e edifica em nossa fé.
A Bíblia nos anima a reunir-nos com outros cristianos para adorar, ensinar e orar. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo a costumbre de alguns, senão animemos-nos uns a outros, tanto mais ao ver que aquele dia se acerca. Además, a comunhão com outros crentes nos ajuda a enfrentar as tentações da vida, como a soledade, a ira e a dúvida. Quando estamos em comunhão com outros crentes, podemos compartilhar nossas lutas e dificuldades, receber alento e oração. A Sagrada Escritura nos anima a confessar nossos pecados uns a outros e a orar uns por outros. De Santiago, capítulo 5, no versículo 16, diz: confessate vossas ofensas uns a outros e orar uns por outros para que seais sanados. A oração hecha por uma pessoa justa pode fazer muito em seus efeitos. A comunhão com outros crentes, queridas amigas, também nos ajuda a crescer em nossa compreensão da palavra de Deus. Quando nos reunimos para estudar e discutir a Bíblia, podemos aprender das perspectivas e conhecimento de los demais. A Bíblia também nos anima a compartilhar nossos dons e habilidades, uns com outros, para edificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, diz: "El corpo es una unidade, aunque tenga muitos membros, e todos os membros del corpo, aunque são muitos, formam um solo corpo. Assim é com Cristo, porque por um solo Espírito fomos todos bautizados em um solo corpo, já sejam judeus ou gregos, já sejam escravos ou livres. E a todos se nos deu a beber de um solo Espírito. Nem sequer o corpo se compõe de um solo membro, senão de muitos, queridas amigas. A quinta e última forma de ganhar uma guerra espiritual são, queridas amigas, confiar em la promessa de Deus. Confiar em la promessa de Deus é uma maneira poderosa de enfrentar a guerra espiritual quando confiamos em Deus e suas promessas. Podemos estar seguras de que Ele está conosco em todo momento e que nunca nos abandonará. Uma das promessas mais reconfortantes de Deus se encontra em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou vosso Deus. Uma promessa que nos recorda que Deus, queridas amigas, é fiel e sempre nos sustentará em momentos de necessidade. Outra poderosa promessa de Deus se encontra em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas convinieron para o bem de los que amam a Deus, los que são chamados conforme a seu propósito. Esta promessa nos recorda que Deus, queridas amigas, faz todas as coisas para nosso bem, incluso em meio de lutas e dificuldades. Quando confiamos em estas e outras promessas da Bíblia, podemos enfrentar a guerra espiritual com confiança e esperança. Sabemos
que Deus está de nosso lado e que está obrando por nosso bem. Aunque não podemos vê-lo com claridade em este momento. Por lo tanto, confia em las promessas de Deus e busca conhecê-las melhor através da leitura e da meditação da Bíblia. Quando recordes estas promessas, queridas amigas, em tempos de luta espiritual, poderás afrontá-las com valentia e fortaleza, sabendo que Deus está contigo e que sua palavra não falhará. E para finalizar, queridas amigas, sempre deves recordar: a guerra espiritual é uma realidade que muitos cristianos enfrentam em suas vidas. Sem embargo, Deus não nos deixa lutar solas. Ele nos proporciona as ferramentas que necessitamos para vencer, incluída a palavra de Deus, a oração e a adoração. O Espírito Santo, o companheirismo com outros cristianos e a confiança em suas promessas. Quando reconhecemos as sinais da guerra espiritual e utilizamos essas estratégias para enfrentá-la, podemos experimentar a vitória em nossas vidas. Recorda sempre que Deus está com nós outras em cada batalha e nunca nos deixará lutar sola. Termino com o nosso programa lendo Efésios capítulo 6, no versículo 12. Porque nossa luta não é contra seres humanos, senão contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominam este mundo de tinieblas, contra forças espirituais malignas em las regiões celestiais. Seja um agente de Deus hoje. Bendiz alguém mais compartilhando esta mensagem. Bendiciones. Tchau, tchau. Nos vemos em o próximo programa Café com Fé.